Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que bom estar com você, que bom poder chegar aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa, para desejar a você muita alegria, muito amor, muitas bênçãos, muita paz, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, já está no ar, é claro, o seu programa Vida e Saúde, a união entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina caminhando sempre juntos. Já se encontra nos estúdios do programa Vida e Saúde hoje, ele, meu amigo, conhecidíssimo, famoso, encontrou um tempinho na sua agenda para estar aqui, gente, está aqui, a gente sabe da agenda dele. O nosso amigo Dr. José Fábio Lana, ortopedista, médico do esporte, médico da dor, diretor-presidente do Instituto de Ósseo e Cartilagem, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, de Uberaba, Minas Gerais, aceitou nosso convite hoje para falar de um tema muito interessante, que a gente precisa esclarecer, como se cuidar, como se prevenir daquelas famosas tendinites. E o que falar das bursites? Tudo isso e muito mais hoje no programa aqui com o Dr. José Fábio Lana. Lembrando que você é o nosso convidado especial para ligar e para participar. É fácil ligar. 19 3871 9620. Tá aí o telefone. 19 3871 9620 para você ligar, interagir, fazer sua pergunta, o seu comentário, por favor. E também você pode participar pelo e-mail videsaude@rs21.com.br. A minha sugestão, você quer uma sugestão? Liga agora. Liga agora porque na medida que estão chegando as ligações e as perguntas, a gente vai encaminhar para o médico. Então aproveita e não perca tempo, ligue agora, viu? Então, videsaude@rs21.com.br. A nossa produção preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para aproveitar essa eminência que está aqui hoje, para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. José Fábio Lana sobre bursite e tendinite. Vamos à matéria. Comecei a sentir uma dor no ombro. Esta dor começou em janeiro. Sempre que a fazer atividade física, foi quando eu comecei a sentir mesmo forte, foi na atividade física. Pedro sofre de bursite. A dor começou em janeiro desse ano, mas não deu muita importância. Com o passar dos meses, aumentou e por isso resolveu procurar um médico. A bursite é mais comum nos ombros, cotovelos e quadril. É uma inflamação da bolsa sinovial que se localiza entre um tendão e a pele ou entre um tendão e o osso. A doença pode ser aguda ou crônica. A tendinite não é diferente. É caracterizada pela dor e inflamação no tendão. É mais comum no cotovelo, punho e joelho. Os esportistas e pessoas que trabalham em profissões que demandam esforço repetitivo estão mais sujeitas a ela. A percepção precoce do problema, como pessoa, vendo que o seu corpo está acusando uma dor, fazer um repouso daquela articulação, evitar aqueles movimentos, fazer aqueles movimentos com o outro braço, ou não ficar forçando, é a melhor forma de tratar. Medicamentos e fisioterapia são formas de tratamento. Dr. Charles explica que quando a dor se torna crônica, o paciente pode se deprimir por conta da mudança na rotina. Nesses casos, um acompanhamento multidisciplinar pode ajudar, como a ajuda de um psicólogo, por exemplo. Quando a gente coloca esse paciente num contexto de tratamento multidisciplinar com um psicólogo, por exemplo, ele consegue reduzir essa ansiedade, essa depressão dentro de um tratamento especializado, deixando a dor numa dimensão real e mais fácil de ser abordada pelo médico. Circular o braço era algo praticamente impossível para Pedro. Hoje, ele faz acompanhamento médico nesta clínica. Sabe que poderia ter procurado um médico antes, assim que começaram os sintomas, mas já está melhor. Mesmo assim, enfatiza que aprendeu a lição. Eu acho muito importante e aconselho a toda a gente que faz desporto, que tem algum problema, e não só desporto. Quando me sentirem a sentir alguma coisa desagradável no corpo que os incomoda, é o momento de parar, ir ao médico e ver o que está a acontecer. Porquê? Porque se eu se eu em janeiro tenho recorrido ao médico, eu tenho certeza que a lesão não estava tão grave.
Que maravilha, aí a matéria é muito bem ilustrada. Quero aproveitar e mandar um abraço do Dr. Charles, Dr. Fabrício, aí, o pessoal da Clínica Singular, sempre muito atentos e muito solícitos. Cada vez que a gente precisa de um profissional, eles também abrem as portas e o coração e vêm participar aqui. O assunto de hoje, gente, tendinite e bursite. Como eu disse, já está aqui nos estúdios. Ele tem uma fama nacional e internacional, gente, conhecido no Brasil inteiro, no mundo afora. Se eu falar todos os títulos que esse homem tem, de especialização, enfim, a gente vai ficar só o programa só falando disso. Mas ortopedista, médico do esporte, médico da dor e carinhosamente aceitou o nosso convite. Está aqui de novo o doutor José Fábio Lano. Que prazer recebê-lo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer todo meu, Frei. Olá, amigos. Eu já chamo de meu irmão, olha só que maravilha, meu né? amigo, meu paciente. Um abraço para a turma da Singular. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. E ele que é o diretor, né, diretor-presidente do Instituto do Osso e da Cartilagem. Olha que bonita a camisa ali. O Instituto do Osso e da Cartilagem, assim, que tem ajudado muita gente. Foi ele que operou o meu joelho, né? Aliás, o Cauê teve junto conosco, né, filmando tudo, aquela operação, que a gente já mostrou aqui no vídeo de saúde. Doutor, então eu tenho certeza que quem está em casa está aumentando o volume do televisor para aproveitar da raridade da presença aqui, porque é uma raridade da sua agenda. O que, quando a gente fala de bursite e tendinite, estamos falando do que no nosso corpo? Na verdade, as doenças, muitas vezes, elas se misturam. Muitas vezes a pessoa tem tendinite e bursite junto, ou às vezes é uma bursite isolada e uma tendinite também. O tendão, ele faz a conexão do músculo com a saliência óssea. Então, essa tendinite, ela muitas vezes acontece inicialmente por um processo inflamatório. O tendão inflama. Isso acontece nas primeiras 3 semanas. Depois de 3 semanas, há um processo degenerativo. E essa inflamação, ela causa uma fibrose no tendão e esse tendão perde a vascularização. Então, essa falta de vascularização gera uma dor crônica e o tendão vai sofrendo, às vezes, micro-rupturas. Pequenas rupturas a nível microscópico. Por falta de vascularização, não há uma cicatrização adequada. Pode ser em qualquer parte do corpo? Quando a gente fala de tendão, estamos falando do pulso, dos pés, enfim. Em qualquer parte do corpo, porque o tendão, ele é a conexão da parte muscular com o osso. Então, o músculo, ele funciona para fazer um movimento quando há conexão do músculo com o osso. E quem faz essa conexão é o tendão. É bursa, né? Onde se localiza isso no corpo, doutor? As bursas, elas são superfícies protetoras das saliências ósseas. Então, a gente tem bursa no cotovelo, porque aqui é uma saliência óssea bem exposta. A gente tem bursa no ombro, tem bursa aqui na escápula, nas costas. Tem bursa no quadril, tem bursa no joelho. Tem bursa também no calcanhar. Então, existem inúmeras bursas no corpo. As bursas são bolsas de proteção que protegem as saliências ósseas. O doutor José, pode tomar, fica à vontade, né? É a saudade de estar vindo aqui, né? Que maravilha. Quando a gente fala, o senhor falou de inflamação. Por que inflama um tendão? Porque a gente não se cuida, vai fazer um exercício, o excesso de exercício, a falta de exercício. Por que chega um momento assim de lesionar um tendão? O tendão, ele inflama por várias causas. Existem causas metabólicas. Por exemplo, um aumento de ácido úrico continuamente pode dar uma bursite e uma tendinite por proximidade da bolsa com o tendão. Causas metabólicas como deposição de urato, deposição de cálcio, existem as tendinopatias calcárias. Existe uma diferença entre tendinite e tendinopatia. Tendinite é quando há inflamação. A tendinopatia é quando há um processo degenerativo no tendão. E muitas vezes o tendão pode sofrer por estiramento, por exemplo, um excesso de uso do cotovelo do tenista, por exemplo, que usa muito o ombro. O excesso de uso do tendão do jogador de vôlei, por exemplo. Ou de uma pessoa que trabalha numa linha de montagem de uma empresa. Que é um movimento repetitivo, ele fica naquele movimento repetitivo. O tendão sofre, inicialmente ele inflama e depois aquela conexão, ela passa a sofrer micro-rupturas. Essas micro-rupturas vão levar muitas vezes a uma ruptura maior do tendão. Mas muitas vezes o que as pessoas chamam de tendinite crônica, na verdade é uma tendinopatia. É uma doença da falta de circulação de sangue, de vascularização daquele tendão. Uma pessoa, por exemplo, que dorme de mau jeito, acorda, entendeu, com aquela dor, pode vir essa inflamação e pode desaparecer sozinha? Muitas vezes as tendinites, elas podem aparecer e elas vão embora sozinhas, sim. As mais leves, as tendinites que tem às vezes a pessoa toma um medicamento, faz uma bolsa de água quente, um gelo, e ela passa rápido.
Existem casos que isso se torna recidivante, começa a voltar, e aí aquilo instala como uma doença propriamente dita. Doutor, o senhor citou ou uma bolsa de gelo ou uma água morna, quente, enfim. O que colocar naquele momento? Porque o gelo é frio e outro é quente demais. Ou seja, colocar os dois ao mesmo tempo, fazer um choque térmico ali, ou na hora de uma contusão, na hora de uma dor assim, colocar mais gelo ou mais uma bolsa de água quente? Na hora de uma contusão, de um trauma, sempre o gelo. Sempre o gelo? Sempre o gelo. O gelo na hora do trauma, porque há uma ruptura de vaso sanguíneo, um hematoma interno, ou às vezes externo, e o gelo evita de ter grandes danos, grandes sangramentos naquela região. E o calor é mais numa fase mais crônica. Existe o benefício também do contraste, que é o gelo com calor. A pessoa coloca bolsa de gelo e depois o calor para aumentar a vascularização da região e aumentar a absorção do edema, do inchaço da região. O contraste é muito feito para isso. Gente, nós estamos aqui falando sobre bursite e tendinite com uma das maiores autoridades desse país e desse mundo, o doutor José Fabilano, que está aqui. Então, por favor, vá fazendo a sua pergunta, vai ligando para o vizinho que de repente tem aquela dor, aquela articulação, enfim, aquela inflamação, você está identificando qual é o tema de hoje. Então, por favor, vá ligando, vá encaminhando a sua pergunta. Vamos aproveitar do programa de hoje, porque não é fácil trazer esse homem aqui, né? Não é fácil trazer aqui. Então, aproveite que ele aceitou, nosso convite está aqui. Doutor, algumas perguntas estão chegando já aqui. A nossa amiga Creuzi Mari, Deus abençoe, Creuzi, um beijo no seu coração, muito obrigado. Saudade de vocês aí, viu? Que Deus abençoe você e o quinteto fantástico aí, viu? Alô, você, diz assim, a sua bênção Frei, Deus abençoe. Doutor José, um grande abraço. Há 8 meses venho fazendo o tratamento do túnel do tarso e falsite plantar, diz ela. Já fiz 4 infiltrações, fisioterapias. Como agora fraturei o dedinho, foram suspensas as fisioterapias, mas a dor continua. No momento estou só com medicamentos de repouso. Terei mesmo que passar por cirurgia? Pergunta a nossa grande amiga Creuzi, que está acompanhando o programa, doutor. Creuzi, um abraço, boa noite para você. Olha, a síndrome do túnel do tarso, ela pode aparecer junto com a fascite plantar. A fascite plantar, raramente a gente faz cirurgia. A síndrome do túnel do tarso, muitas vezes tem que fazer a cirurgia para soltar os nervinhos. Do que ela está fazendo falso? Túnel do tarso? A síndrome do túnel do tarso é uma compressão dos nervinhos que vão para a planta do pé. Ah, ok. Isso, no pé. Então. Isso pode acontecer por trauma ou por até alterações hormonais, ou uso inadequado de calçado ou sobrecarga de peso. Existem tratamentos conservadores que não sejam só a fisioterapia. Se você está tendo um resultado ainda pouco esperado com a fisioterapia, você pode fazer, por exemplo, tratamento com ondas de choque, é uma terapia que funciona bem. Algumas aplicações, elas devem ser feitas sempre guiadas por ultrassom. O ultrassom, ele localiza a região doente. Então, às vezes, a aplicação que é feita sem o ultrassom, ela tem uma chance de erro grande. Você já fez 4 infiltrações e não teve benefício. Porque talvez a agulha não foi direto lá no ponto. Não tem encontrado exatamente o ponto específico, que a gente chama o ponto-alvo da dor. E, em alguns casos, o tratamento com ondas de choque é uma alternativa interessante para a fascite plantar. Que maravilha, gente. Com essa informação, eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você. Então, por favor, vá encaminhando a sua pergunta. Como eu disse, é raro ter esse homem aqui. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de recebermos todas as informações. Esse é o Vida e Saúde, ele é seu e volta já, claro, só para você. Um hábito mundial é a automedicação. Devemos ter muito cuidado com o uso abusivo de anti-inflamatórios e outros analgésicos, já que complicações podem advir desse uso em excesso. Por exemplo, hipertensão, insuficiência renal e problemas no estômago. Procure um médico para se medicar.